Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Ricardo Lengruber e esse é o programa Ponto de Vista, exibido pela TV Zoom toda quinta-feira, 21h30, inédito e com as suas reprises. O programa Ponto de Vista hoje recebe o deputado federal Glauber Braga. Vamos conversar sobre o cenário político nacional, sobre a situação da pandemia do Covid-19 e, naturalmente, também sobre Friburgo, sobre o cenário político, sobre o futuro político de Friburgo e do Brasil. Sejam todos bem-vindos. Depois da vinheta de abertura, a gente começa o nosso bate-papo. Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Nosso convidado de hoje, eu anunciei na abertura do programa, é o deputado federal Glauber Braga. Glauber, muito obrigado pela sua gentileza em participar do programa Ponto de Vista, fazer um esclarecimento à nossa audiência. Nosso programa está sendo gravado através de um aplicativo de celular por conta do isolamento social. Estamos gravando no dia 22 de maio. A gente tem marcado a data da gravação porque o cenário tem mudado dia após dia. Glauber, muito obrigado pela presença, seja bem-vindo. Ricardo, eu que te agradeço mais uma vez pelo convite para que a gente possa fazer esse bate-papo. Vamos conversar aí, você vai dar a linha e a gente vai estar à disposição para dialogar sobre qualquer tema, sobre qualquer assunto, num momento tão difícil e dramático que a gente está vivendo no nosso país. Glauber, hoje, dia 22 de maio, dia da gravação desse programa, o Brasil passou de 20 mil pessoas falecidas, infelizmente. Nas últimas 24 horas, tivemos um recorde, mais de 1.120 vidas perdidas por conta da Covid-19. Glauber, embora esse seja um cenário mundial, seja uma pandemia, todos os países do planeta tiveram, uns mais, outros menos, impactos desse drama de saúde pública. O cenário no Brasil parece aterrador, parece completamente dramático. Podia ser diferente, Glauber? Qual é a sua opinião? Eu não tenho dúvida que podia ser diferente, Ricardo, porque quais são as duas principais prioridades do momento que a gente está vivenciando, no Brasil e no mundo? Primeiro, garantir a diminuição da curva, garantir o isolamento social, ampliar o número de respiradores disponíveis nos hospitais brasileiros, fazer uma conexão entre sistema de saúde público e sistema de saúde privado, garantindo uma fila única, tendo a possibilidade que a rede federal, estadual e municipal do serviço público pudessem estar trabalhando em conjunto. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente está vivendo um enorme problema, que é a não entrada plena da rede federal no atendimento das pessoas, das famílias, que de alguma forma estão infectadas pelo coronavírus. Isso vem acontecendo desde o início por conta de questões administrativas, políticas, né? A gente tem uma enorme dificuldade no acesso das famílias a equipamentos básicos, principalmente aquelas que têm os menores rendimentos. Então, primeira prioridade seria garantir o isolamento social, a diminuição da curva, o fortalecimento do Sistema Único de Saúde. A segunda, que tem uma relação também com a primeira, é garantir renda para as famílias brasileiras. Porque como é que você fala em isolamento social sem uma garantia de renda que te permita fazê-lo? Agora, não aquela garantia de renda que está sendo anunciada pelo governo do Bolsonaro, que é você que se vire, você que toma iniciativa, o comércio tem que abrir. Não, no mundo inteiro, inclusive governos de caráter conservador, têm ampliado o endividamento do Estado Nacional, né, da União, para que as famílias possam receber aquilo que é o básico para a sua sobrevivência, para a sua alimentação. Aqui, no nosso país, está havendo, infelizmente, uma dificultação grande para o acesso das famílias ao auxílio emergencial, aquilo que é básico, que elas poderiam e precisam receber, é uma necessidade nesse momento. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, se a gente tivesse um governo focado nisso, em diminuir a curva, em fortalecer o Sistema Único de Saúde e em garantir renda para as famílias brasileiras, facilitando o isolamento social, a gente poderia estar num outro patamar. Infelizmente, o presidente da República trabalha
como um maximizador dos efeitos da pandemia pelo conjunto dos seus atos. Glauber, é claro que a crise na saúde pública é uma crise que se arrasta no Brasil há muitos anos. Eu, particularmente, comungo da ideia que não é simplesmente uma crise, parece ser um projeto, né? Ou seja, o sucateamento, digamos assim, dos equipamentos de saúde, de educação também acontece coisa semelhante, na cultura, enfim. Mas há um discurso em voga nesse momento sobre a recuperação da economia, reabertura do comércio, reabertura das indústrias, enfim, como se houvesse uma polarização. De um lado, os aspectos econômicos e, de outro lado, os aspectos ligados à saúde pública. Eu, particularmente, fiquei bastante mal impressionado com um movimento de determinados grupos empresariais indo junto com o presidente da República até o Supremo Tribunal e falando sobre morte de CNPJs, sobre empresas na UTI, ou seja, utilizando termos da área de saúde, utilizando toda a terminologia dessa tragédia dramática da pandemia do coronavírus para o ambiente dos negócios. Minha pergunta é bastante objetiva. Você tem votado ano após ano orçamento público federal. Há espaço no orçamento brasileiro para esse auxílio emergencial? Ou seja, o Estado brasileiro tem condições de fazer o aporte que a população nesse momento precisa? Essa é uma pergunta importantíssima, né? Porque há muita confusão, inclusive, nesses termos. Normalmente comparando o orçamento federal ao orçamento doméstico, familiar, né? Exatamente. A União tem uma capacidade que nem os estados nem os municípios têm, que é manejar a política econômica para gerar instrumentos de formação do seu próprio orçamento, né? Então, economistas de natureza liberal, né, figuras como, por exemplo, Henrique Meirelles, né, que não pode ser considerado nenhum bolivariano, ninguém de esquerda, tem defendido publicamente a ampliação do endividamento e da emissão de moeda nesse momento para fazer jus à necessidade econômica que está colocada. É certo que o que eles defendem é diferente da nossa posição, né, uma posição à esquerda. Por quê? Porque eles têm um keynesianismo até o final do ano, né? Ou seja, se amplia agora a aplicação de recursos públicos na economia para depois voltar com a aplicação da agenda ultraliberal, o que a gente tem uma posição completamente crítica, contrária, né? Mas mesmo ele defende isso. Então, tem espaço? Tem. Qual é o espaço necessário? É aquele que o orçamento público vai determinar como necessário para o atendimento às famílias num momento como esse que a gente está atravessando. Se não fosse o suficiente isso, vamos para os dados da realidade, Ricardo. A gente está utilizando alguns bilhões do orçamento público para garantir que as famílias possam ter acesso à alimentação. O governo Bolsonaro, a partir do Banco Central e do Ministério da Economia, anunciou um programa, um pacote federal de auxílio aos banqueiros de 1,2 trilhão de reais. 1,2 trilhão. Se tiver alguém acompanhando agora aqui o nosso bate-papo, que seja do MBL, vai dizer, não, mas isso não era dinheiro novo. Isso daí era recurso dos compulsórios. Mas o que são os compulsórios? O compulsório é uma parte dos recursos do cidadão que fica lá armazenado no banco. Por alteração legal, esses recursos, inclusive, poderiam ser utilizados para outros fins. Mas, tirando dos compulsórios, para não falar neles, parte é recurso novo, sim. Porque a partir da tal da PEC 10 foi aprovada a possibilidade, no parágrafo 9º e no parágrafo 10º, do Banco Central comprar títulos dos bancos privados no mercado secundário. Isso é dinheiro novo. Então, se tem um pacote de mais de 1 trilhão para os banqueiros, você não tem condições de garantir uma política de alguns bilhões de reais, mas para garantir, nesse momento dramático, alimentação para as famílias brasileiras, evidentemente tem. E quando você garante para essas famílias esses bilhões de reais, eles vão utilizar esses 600 reais, ou um pouco mais do que isso, para alimentação. Isso movimenta o comércio local, isso movimenta a indústria brasileira de alimentos, isso movimenta toda uma cadeia. Quando você anuncia um pacote de 1,2 trilhão para os bancos, isso não vai fazer com que você tenha um grande movimento
para o pequeno comércio, para as indústrias brasileiras. É o contrário disso, né? Você está, de alguma forma, salvando um setor, mas concentrando renda. Então, dinheiro e recurso tem. E o governo federal tem mecanismos de alteração, inclusive, daquilo que se arrecada orçamentariamente, porque ele tem capacidade não só de emitir moeda e de alterar os pressupostos que fizeram com que o orçamento federal pudesse estar sendo concretizado no patamar quando ele manda a proposta de orçamento e da lei de diretrizes orçamentárias para a Câmara, para o Congresso Nacional. Agora, Glauber, além do apoio às famílias diretamente, que, convenhamos, um apoio irrisório nesse momento, um apoio, para a gente não usar um adjetivo muito ruim, né? Um apoio que não garante sequer a dignidade, né, da pessoa. Pensando, por exemplo, em Nova Friburgo, em região, que são cidades, municípios em que a maior massa de trabalhadores está na pequena empresa, na microempresa, né? O Brasil, aliás, é uma realidade dessa, né? Mais de 80% dos empregos, dos trabalhos formais no país estão aí em micro e pequenas empresas. Como é que você avalia as políticas públicas, econômicas, de apoio aos pequenos empreendedores, às pequenas empresas, que nesse momento são aquelas que mais amargam dificuldades? Ricardo, é uma necessidade. E nesse ponto específico, sejamos justos, a Câmara e o Congresso fez a sua parte, votando lá uma matéria, que é de um senador, inclusive, de Santa Catarina, gerando fonte de financiamento com juros baixos, com prazo de pagamento largo, com carência larga. Só que o governo federal ficou com essa matéria na sua mão por um período, acabou de sair, inclusive, uma divulgação pública disso, de 24 dias, sem sancionar aquilo que já tinha sido aprovado e ainda dizendo que agora precisa de uma medida provisória para colocar em prática o já aprovado. Ricardo, num momento dramático como esse que a gente está vivendo, que as empresas precisam desse recurso, principalmente as micro e as pequenas, era o momento do governo federal estar com todos os seus ministros trabalhando permanentemente para a agilização desses recursos, que tem um papel fundamental, sim, de garantir o emprego, de salvar a economia brasileira e, ao mesmo tempo, de garantir renda para que as famílias possam se alimentar. A gente viveu um pouco isso quando da tragédia climática em Nova Friburgo, né, em 2011, quando teve os recursos disponibilizados pelo BNDES. Teve muita discussão, teve gente que recebeu que não precisava, teve gente que não precisava, que precisava e que não conseguiu receber, mas o fato é, linhas públicas de financiamento no momento de crise dramática como essa que a gente está vendo é uma necessidade para a garantia e a sobrevivência dos empregos. Inclusive, nessa legislação que foi aprovada no Congresso, que ficou esse tempo todo sem ter sido sancionado e operado pelo governo federal, lá a gente falava da garantia dos empregos, né? Ou seja, tinha um item que dizia, para que você receba esse financiamento, você tem que garantir os empregos dos trabalhadores. Então, ele trabalhava nas duas pontas, não era só um auxílio ao CNPJ, era uma garantia de que o trabalhador continuasse tendo seu rendimento mínimo num período tão difícil como esse que a gente está vivenciando. Agora, o que me parece é que existe uma burocratização intencional no recebimento desses auxílios e daquilo que é aprovado. Porque o governo federal ele tem uma tese, né? A tese da abertura total. Então, quanto mais você gera o caos, mais você tem uma pressão para a abertura. E mais você tem essa base, uma base de extrema-direita, mobilizada, defendendo o discurso presidencial. Para não dizer que é teoria da conspiração. Falando aí das micro e das pequenas, os 24 dias sem ter operado de maneira efetiva, com a matéria já pronta lá no governo federal. Vamos para o auxílio emergencial. Eu tenho companheiras que são trabalhadoras da Caixa e que me dizem o seguinte, Glauber, a gente sempre operou com vários sistemas de pagamento de benefícios. Para o auxílio emergencial, o governo federal criou um aplicativo e um sistema completamente novo. A gente teve que começar a trabalhar do zero com ele. Vou mais. Você teve uma portaria do governo federal dizendo que havia necessidade de CPF regularizado para o recebimento do benefício. Aí vai um juiz federal
e dá uma decisão e diz, não, a prioridade agora é o atendimento às famílias, às pessoas. Não tem como exigir CPF regularizado, a pessoa não pode não ter por uma série de motivos. O que o governo federal faz? Vai e recorre da decisão do juiz federal ao Superior Tribunal de Justiça. Isso me leva à convicção de que a gente não está falando de simplesmente um equívoco, um erro, mas uma política deliberada para forçar a reabertura, com o governo atravancando aquilo que poderia estar disponibilizando. Um dia desse, eu tenho uma relação muito positiva em Friburgo com os trabalhadores do transporte escolar, que nesse momento estão vivendo uma situação de muita dificuldade por motivos objetivos. Então, a gente conseguiu ampliar no Congresso a possibilidade de recebimento do auxílio emergencial também para os transportadores escolares. O governo federal foi e vetou, né? Essa tem sido uma dinâmica, né? Você trabalha para ampliar o investimento público no momento de crise porque há uma necessidade e há, por um outro lado, por parte do governo, uma dificultação daquilo que tem sido aprovado. Na minha avaliação, isso não é por acaso. Muito bem. O programa Ponto de Vista hoje está recebendo o deputado federal Glauber Braga. Nós vamos fazer um intervalo muito rápido. Queria que você nos aguardasse. Daqui a pouquinho a gente está de volta para conversar. Conversar sobre política, sobre pandemia, conversar também sobre Nova Friburgo. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TV Zoom, agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br, a sua notícia na internet. Olá, nós estamos de volta. O programa Ponto de Vista de hoje, gravado no dia 22 de maio, está recebendo o deputado federal Glauber Braga. No primeiro bloco, conversamos sobre governo federal, sobre políticas públicas, financiamento, burocratização. Conversamos sobre as dificuldades que o país, os trabalhadores estão enfrentando nesse momento. Glauber, seguindo um pouco a linha de raciocínio que você veio desenvolvendo ao longo do primeiro bloco, eu pergunto sobre as suas impressões a respeito de Nova Friburgo, a respeito das políticas públicas, com todas as limitações que a gente sabe que os municípios, seus prefeitos, prefeitas têm pelo Brasil afora. Afinal, a capacidade do governo federal é muito mais musculatura, com muito mais margem de manobra do que as prefeituras. Mas qual é a sua avaliação na qualidade de filho de Nova Friburgo, de eleitor de Nova Friburgo, sobre a prefeitura, sobre as secretarias, enfim, sobre o funcionamento do município nesse momento tão dramático? Então, Ricardo, a linha de garantir isolamento, na minha avaliação, ela é uma linha correta, né? E assim, é uma linha correta por parte do conjunto dos municípios brasileiros. Mas, evidentemente, tem um trabalho pré-pandemia que deveria ter sido tocado de maneira robusta, profunda, que é o fortalecimento dos espaços públicos de atendimento para enfrentar, por exemplo, uma pandemia como essa, né? Por exemplo, no Serviço Público de Saúde de Nova Friburgo, que precisa estar muito melhor estruturado para o atendimento que é necessário. Se já há dificuldade em momentos que não são de uma pandemia, no momento da pandemia você tem uma ampliação exponencial das dificuldades enfrentadas pelas pessoas. E esses relatos a gente recebe cotidianamente. Enquanto não houver, por parte da gestão municipal, uma priorização do caráter público com ampliação do controle social, acompanhamento diário, permanente da população, prestação de contas do que está sendo feito, capacidade de uma gestão que seja de fato participativa, sempre que a gente vivenciar uma crise, na minha avaliação, a gente vai ter uma ampliação das dificuldades enfrentadas pelo conjunto da população friburguense e, por que não dizer, para a população de toda uma região, né, que tem Friburgo como um polo não só de atenção, mas de serviços, né, de acesso a serviços públicos, inclusive. Então, não faço a crítica pela crítica, mas trago um elemento de reflexão, que voltemos a nossa atenção para uma ampliação objetiva do foco no serviço público
com participação social, para que não seja uma construção que delega, que terceiriza ao outro, né, nesse caso específico, ao prefeito de Friburgo ou a um grupo de grandes empresários locais, a gestão da cidade. Quanto mais a gente tiver uma gestão popular, maior a capacidade a gente vai ter, por exemplo, de estar preparado e investindo no SUS para momentos tão graves como esse que a gente está enfrentando. Agora, Glauber, há duas questões que a mim me preocupam muito particularmente nesse momento. A primeira tem a ver com o baixo índice de testes para o coronavírus realizado no município. Isso mascara muito a realidade e é muito preocupante porque o cenário, muito provavelmente, ele é bem pior do que aquele que aparece oficialmente nas estatísticas. Então, eu tenho uma primeira pergunta para você exatamente sobre esse ponto. Existe algum tipo de caminho naquilo que você conhece, Ministério da Saúde, Governo Federal, Governo dos Estados, no Estado do Rio, no caso, para a ampliação do número de testes? Você vê nisso uma política deliberada? Você vê nisso algum caminho razoável para os próximos dias em Friburgo? Eu acho uma necessidade, né? Uma necessidade que tem que ter por parte do governo federal a linha de atuação prioritária, inclusive, que consiga orientar municípios e estados. E a gente se perdeu nisso, né? Infelizmente, Ricardo, com a troca de ministro da Saúde, um após o outro. Hoje a gente não tem ministro da Saúde, essa que é a verdade, né? O que poderia estar sendo colocado à disposição dos municípios como aporte para fazê-lo, infelizmente não está. E aí a gente se debruça em uma realidade gravíssima que poderia ter um caráter completamente diferente. Glauber, acho que tivemos algum probleminha aqui na gravação. Nós estamos de volta, tivemos aqui um problema na gravação pelo aplicativo, internet, conexão, essas coisas próprias desse momento. O deputado Glauber está conosco no programa Ponto de Vista. Falávamos sobre a necessidade de testes e as dificuldades que hoje o Ministério da Saúde enfrenta, troca permanente do seu 01 no Ministério da Educação e a dificuldade de orientação, de adoção de uma política pública para os municípios. Glauber, por favor. Então, você perguntava sobre a ampliação da testagem, né, que é uma necessidade, né, uma necessidade, inclusive, para que a gente possa não ter tanta subnotificação e ter medidas preventivas, efetivas, contra aquilo que é a ampliação exponencial da presença do vírus na cidade, no estado do Rio. A verdade é que isso tinha que ser a partir de uma orientação de uma política nacional, né? Ou seja, o município pode e deve fazer, mas o fato da gente ter um ministro da Saúde saindo um atrás do outro, e hoje a gente não ter ministro da Saúde, coloca os municípios brasileiros numa situação de extrema vulnerabilidade, sem dúvida nenhuma. E aí a gente se depara com dados objetivos, como, por exemplo, dos estados do Rio. Esses dados vão variando, mas uma hora você fala em 900, 1.000 pessoas, amplia, diminui, esperando uma vaga de UTI. Aí outras horas você fala em 400, 500, 600 pessoas em estado grave, né? E a rede pública de saúde, principalmente da região metropolitana, o interior ainda conseguindo fazer a gestão dos seus leitos, mas na região metropolitana já 400, 500 pessoas esperando uma vaga, sem que você consiga dar esse atendimento. Respondendo a tua pergunta objetivamente, para não fugir dela, Ricardo, o município tem que ampliar sua pressão sobre o governo federal para o acesso aos testes disponibilizados e tem que procurar mecanismos próprios de compra de testes que muitas vezes, inclusive, tem o dificultador por parte do governo federal na importação de equipamentos. Mas essa é uma tarefa também da prefeitura, não pode ficar só esperando o governo federal, porque a ampliação de testagem ela é garantidora de salvamento de vida. Mas quando a gente vê no estado do Rio que sai uma decisão judicial como saiu, que todos os profissionais da área de saúde teriam o direito imediato ao teste, e hoje você tem uma dificuldade, inclusive para aqueles que estão com sintoma para fazê-lo, a gente vê o tamanho do desafio e da dificuldade a ser enfrentada. Mas sim, o papel do prefeito municipal e dos seus secretários é cobrar do governo federal a disponibilização de testes e procurar outros caminhos que não passem só pelo governo federal, inclusive para a importação
no espaço municipal. Se a gente for pegar, por exemplo, o que aconteceu no estado do Maranhão, onde a gente teve uma tentativa de importação de respiradores e o governo federal dificultando essa importação, a gente sabe que a mesma dificuldade a gente vai vivenciar por parte dos municípios brasileiros. Mas o papel do gestor municipal, o papel do prefeito, é buscar esse caminho para essa ampliação de atendimento. Glauber, eu fiz uma pausa aqui no... Glauber, eu gostaria de apresentar para você uma outra inquietação que eu tenho. Falamos sobre a questão da saúde, a testagem e, por óbvio, né, a limitação do número de leitos, a probabilidade real, infelizmente, de pessoas ficarem numa fila, uma fila que pode ocasionar a morte desnecessária de muitos pacientes, de muitas pessoas. Queria falar um pouquinho sobre a rede pública de educação. Não especificamente sobre o funcionamento dela, que é uma demanda e é que a gente, em algum momento, vai precisar conversar sobre isso, mas a questão da alimentação escolar. Existe uma legislação, dispositivo normativo federal, autorizando as prefeituras a utilizar recurso do Plano Nacional da Alimentação Escolar para distribuição de alimentos. As pessoas estão precisando. A gente sabe que, infelizmente, boa parte dos estudantes das redes públicas vão para a escola também para se alimentar, e as escolas fechadas é um problema de segurança alimentar dentro da casa dessas pessoas. Queria ouvir um pouco a sua impressão sobre esse momento. Nós estamos, por meio de conselhos e outros organismos, firmando o posicionamento de que é necessária a distribuição desses alimentos. Já se passaram mais de 60 dias e somente agora a prefeitura está fazendo essa movimentação. Ricardo, total acordo. Garantia de renda através de benefícios assistenciais é fundamental. Garantia da possibilidade das pessoas se alimentarem através de políticas públicas. E a escola é aquela que está mais próxima da casa da maioria das pessoas no Brasil. Fortalecimento das ações de solidariedade que estão ocorrendo, né? Então, aquilo que a gente puder contribuir, ajudar, tem gente se disponibilizando, que está indo às comunidades, que está dialogando com as pessoas, que está disponibilizando o alimento, que está fazendo do seu tempo uma possibilidade concreta de botar comida na mesa das famílias. Então, eu espero que o mais rapidamente possível que a prefeitura possa implementar a garantia de acesso à alimentação às famílias friburguenses. E você me traz a informação de que esse é um trabalho e uma orientação que está sendo tocada pelo Conselho, que isso sirva como exemplo para as várias prefeituras brasileiras. A gente não pode, de maneira alguma, hesitar em garantir alimentação para o povo, para as pessoas. Isso não deve ser feito a partir de uma política de morte, como é feito pelo governo de Bolsonaro. Você que se vire, não. A responsabilidade de garantir alimentação para as famílias agora é do poder público. É do governo federal através do auxílio emergencial, é do governo federal através do apoio das micro e pequenas empresas, mas é também das prefeituras municipais na garantia de alimentação, e a escola, na minha avaliação, pode ter um papel fundamental nesse trabalho nos municípios brasileiros, pela proximidade e pela articulação que tem com as comunidades. Glauber, nosso programa está chegando ao final. Nós temos 2, 3 minutos. Vou contar com o seu poder de síntese, mas eu preciso encerrar te fazendo uma pergunta. Em 2016, você foi candidato a prefeito de Nova Friburgo, ficando em segundo lugar. Em 2020, o deputado Glauber é pré-candidato à prefeitura de Nova Friburgo? Não sou pré-candidato. A gente ainda não pode falar em candidatura, mas pode falar em pré-candidatura. O apoio do pessoal no município de Nova Friburgo é a pré-candidatura do Cláudio Damião. Bom, nós estamos com algum problema de conexão na gravação desse nosso programa. Pedimos desculpas aos nossos telespectadores, mas a internet está muito sobrecarregada nesses dias e os aplicativos não funcionam perfeitamente. Glauber, eu gostaria muito de agradecer a sua presença, deixar aqui aberto o convite para um outro momento, nós voltarmos a conversar sobre essa situação tão difícil e tão dolorosa pela qual
o país está atravessando, conversar um pouco também sobre nossa realidade local. Agradecer aos nossos telespectadores por terem estado conosco até agora e deixar as palavras finais aí contigo, Glauber, para a gente encerrar o nosso programa. Ricardo, te agradeci demais por essa conversa, esse bate-papo, né? Essa possibilidade de falar sobre assuntos de natureza nacional, do estado do Rio de Janeiro e de Friburgo, e te parabenizar por essa iniciativa, né? De conseguir, num momento tão difícil como o que a gente está vivenciando, ter um programa que, ao mesmo tempo, seja de informação, de necessidade que as pessoas têm, de que o interesse público seja preservado e, ao mesmo tempo, que a gente consiga discutir criticamente temas tão relevantes para o município, para o estado do Rio de Janeiro e para o Brasil. É fundamental que a gente consiga furar o bloqueio, que muitas vezes é realizado por aqueles que deveriam ter a responsabilidade de estar levando informação de caráter público, e que bom que o seu programa, que você está conseguindo fazer isso. Um abraço grande a você e a todos aqueles e aquelas que acompanharam esse nosso bate-papo. Muito obrigado a você que nos assistiu até agora, muito obrigado ao deputado Glauber pela sua presença no programa Ponto de Vista, e até semana que vem. Outro convidado, outra convidada e um tema, seguramente, de interesse municipal, de interesse nacional. Até a próxima.